Então vamos pegar táxi? Sim. Só não pode ter. Você pega a última, vamos ver, eu faço a última, eu faço ali dentro, eu faço a depois você tem e você faz essa fora, tá bom? Objetivos conflictivos, y eso en realidad lo que nosotros hicimos fue tomar los objetivos no conflictivos. O sea, en realidad eso te permite priorizar los objetivos, o sea, cuáles son los que vamos a afrontar directamente, y con los conflictivos podemos estudiarlos aparte. Si hay gente trabajando en proyectos y otros no tienen financiamiento, hay mucho que hacer, entonces vamos a ir trabajando. Pero vamos a empezar por los que todo el mundo aquí, como se ve aquí, todos están a favor y no hay resistencia a favor, y hay mucha gente que quiere participar. Porque si no, ya empiezas atacando, digamos, bueno, eso se queda allí. De allí comenzamos a trabajar con los objetivos que realmente tienen alto grado de participación. Fíjate que en la encuesta, por ejemplo, para reflejar esa matriz, para reflejar eso es así. Tú haces una encuesta y este actor, por ejemplo, él respondió con respecto al objetivo 1, 2. O sea, yo estoy dispuesto a participar, ¿ves? Con respecto al objetivo 3, él dijo, sí, yo tengo un proyecto a favor de ese objetivo. Y así tú vas estudiando aquí, lo colocas luego, el grado de aceptación o conflictividad del objetivo. Bueno, también tienes un estudio de... The first time is a research, qualitative research, to see how the students who are looking to our project. We developed the first phase. You already did. Yeah. Where? We are at Pontifícia Universidade Católica. Okay. And São Paulo. Yes. And IMD Morumbi University. In São Paulo both. This first part, we have a memorial. Of course, it's in Portuguese. A área verde desses 73 municípios é que a gente desenvolveu um programa com jovens. É um programa onde a gente procura dar uma formação integral e ecoprofissionalizante para os adolescentes. Nós trabalhamos com 5 oficinas práticas de produção e prestação de serviço, para que eles, nesse processo de produzir, eles tenham vivências práticas de ética, estética, ecologia, economia e educação. Percebam que o processo de educar é um processo permanente. Que é uma forma de vocês... Esses três que falamos os 3 primeiros. É porque a noção de economia como de suficiência, nada de desperdícios, de carência. Sin embargo, tuvimos ahí aquí dentro del departamento de economía, por ejemplo, entre unos de esta ahí hay de la Facultad de Ciencias, el decano de la Facultad de Humanidades, o sea que realmente hay un pero objetivo but the Chinese community want to prioritariamente
objetivo. El mismo trabajo se One puede is hacer called to ampliando. the people, Brazilian people. La idea realmente And era they, hacer un primer lanzamiento de money del estudio que podíamos hacer to a beautiful school, for a beautiful school. de manera de concretar y And posteriormente lanzar una idea one, institucional. Eu me lembro eu revi Ah, você, exato. Eu estava lá e eu revi porque eu apresentei um trabalho, a elaborar um projeto de sociedade no Brasil, considerando sua dimensão complexa e plural, sem abrir mão da questão dos valores. Aí trabalhei com o pessoal do ensino superior, justamente li, revi o texto. Ah, que bom. Isso se desenvolveu Lá no Unifiel, no Unifiel. o centro universitário, a gente conseguiu juntar todas essas áreas de conhecimento. Eu ampliei até agora, você sabe que eu acabei. Foi até uma oportunidade que eu tive aqui na Câmara da Atenas, que eles me chamaram. Ah, sim. Eu acabei organizando um curso sobre complexidade e que trata daquela introdução da Maturana, Varela, Prigogine, Caos. Você tem isso aqui? Não. Não trouxe. Mas é um curso de 24 horas. Que eu Você tem acabei. e-mail, Eu tenho as notas do curso. Ah, interessante. As notas do curso e ficam umas 250 páginas, mais ou menos. Só que tá Mas dá pra cópias ler? das transparências, tá? Porque tem muita coisa, às vezes, que eu precisei ouvir de novo. En este momento, eso esperamos que vaya creciendo. Toda esta actividad la hemos realizado, ha sido movilizando la universidad, la institución y bueno, ente financiero no hemos tenido. Realmente todo esto ha sido nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. we work in accessory. Do you know? Assessment. Que está financiado y que coincide. We help the schools to make A consulting. a consulting. Puede tener alguien que está We help proyectos a favor y financiando el mismo proyecto. There is a need to build a context for other schools to emulate, but there's resistance. Is that what you're saying? The resistance in part is to show that this kind of thinking and the kind of thinking that you wish to present are not incompatible. yes. That's the issue. De todo lo que tienes que cumplir. Y después, bueno, si te dan el apoyo, pero el otro paralelamente también, porque esto muy bien. Please don't formation. Essa política de 1998 And so this movement started with the ethnical dances, but we call them sacred because it's as you put all this the symbolism in your body and everything in the round, in the circle, everybody is giving hands and education is calling us a lot. So this is something in the school also. And I give training to the teachers. Also, Depois você vem me visitar? it is because of this, because you have the body, the emotional and the mental and the spiritual all together. You work with all them together. So you have the integration of the being. Je viens. And also because you have many levels of reality. You have one culture, you have another culture, and you dance all of them, and then you have the unity. You see the unity of How you use symbols? well, you can use
Escuchar ancianos y que tenga que ser consultado para las decisiones que se van a tomar en relación a la reconstrucción del espacio físico. Ver si esta playa la van a cerrar, si esta pared la van a tumbar, si esta calle la van a abrir. Y para eso ya incluso levantaron un plano de la parroquia, de las dos parroquias, donde ellos tienen identificado todas las zonas que son históricas, que son de recreación, que son tradicionales. Tienen una propuesta y vamos a tener mayor influencia, mayor dependencia. estaban juntos. O sea, el partido que llevó al gobernador del estado Vargas es el PPT, Patria para Todos, un partido de izquierda, trabajadores. Y el partido de Chávez, el PPT apoyó a Chávez para llegar era un solo, pero ahora pelearon. Entonces están... Y bueno, por lo menos este grupo ha planteado que no pueden quedarse fuera de las decisiones de tipo político-estratégicas que se van a tomar. E esse projeto de recuperação é do governo federal, Central, né? Do governo central. del gobierno central. Y el gobierno federal pone trabas. Eles têm essa aqui. Ah, esse também é sobre o trabalho. Esse é o trabalho do Lula. Altamente dependiente dentro de todo el Carretera. Esse livro lindo sobre o Brasil. Brasil iluminado, não sei se vocês viram. Essa foto e essa frase. Minha predileção consiste em ver, porque somente vendo pode o homem obter o conhecimento. Dom Juan Dom Juan Castanheira. Trabalho com trabalho com gente, assim, aquele pessoal Esse lá. foi todo um... Mas é um percurso em Paris, e contando um pouco da Bienal. Eu vou ler com cuidado. Tá bom, tá aqui. Depois você Poxa, você é pega. organizado, hein? Que coisa impressionante. Pois é, você vê. Eu sou completamente desorganizado. Eu sou físico e sou de uma desorganização total. Como eu consigo encontrar um papel nisso? Eu quero depois conversar mais com você. Transcendental meditation. I found it a wonderful practice. But the people in the TM movement started to participate in this kind of hierarchy of adepts and a retreating behind a certain kind of life. Esteem the people who came from the wrong places. People thought that you are doing that. You don't care about them. You just are writing about them. You know? People are heated by that. I mean, I think that there's a certain gamesmanship, different from the kind of gamesmanship you were referring to with Echo. Infelizmente não dá para Ya llega inmediatamente a la actividad y
Por exemplo, ele indica a influência. E a coluna, em realidade, é dependência. Este influi sobre você. Influi sobre você, você depende dele. Então, a suma de fatores você influi. Por exemplo, esse influi sobre 33 dos 38 fatores. Depende. E influi sobre 12. Então, você tem a ubicação dos fatores e você tem aqui como eles você considera, que eu considero que são dependentes, sensíveis, indicam evolução. Começa a fazer um estudo desses fatores a partir da sua ubicação em um certo mapa. Você ubica um mapa de influência, dependência. Este é o mapa que está cá. É um mapa potencial, porque você não só vai considerar se influi sim ou não, mas não se influi forte. Você influi muito forte, então aqui você pode responder nesse mapa assim. Você tem lideran este proceso de reconstrucción. Você dá opção a 5. E você também decide se dá opção a 5. De influência. Um estudo com Não conozco não. As prioridades saem de forma sai pela coordenação. Ah, tá. O coordenador que define as prioridades do curso. Ele caminha para o chefe do departamento, o chefe do departamento caminha para os professores. Executa. Mas toda a prioridade do curso é formulada pelo coordenador. Y los tomas con la fuerza, la totalidad de nuestro ambiente. Todo el desarrollo de la técnica, de las biotécnicas, eso que nos ha dado, el desarrollo sin presidente de todos lados, la bomba, la nación, la medicina, todo, el enlace, todo que el desarrollo, el mal, el bien. Y aquí el mundo en que rapidez, el hombre es un poco como una máquina y el hombre se pregunta, hemos llegado que el hombre se pregunta sobre todo, ¿qué es mi posición en el mundo? ¿Qué reportes tengo con la naturaleza? Los desastres ecológicos, toda la alimentación. Es el hombre consciente de dónde llega su alimentación. Es una manera de llegar a la juventud en poco tiempo, porque es un taller de 2 horas con imágenes así, porque la imagen es emocional y la emoción queda. Cuando se habla de Descartes, São trocas de energia. O ideal, o que dá vontade é que não precisasse ter essa pele e que as energias se cruzassem, se trocassem. Assim como se fôssemos células do mesmo tecido, um grande tecido. Tecido de muitas fibras, cores diferentes, texturas diferentes. para un poco de que no tienen confusión en sus ideas y pensamientos. Es una manera de esclarecer y poner orden, ¿no? Y le gusta porque es una manera diferente. No es hacer una lista de cosas. Se empieza en el centro y hay vida de todos lados. Todo es interconectado. Entonces estamos repitiendo la idea de transdisciplinaridad en un dibujo interconectado. Yo no puedo hablar de eso sin considerar eso. No puede hablar de eso sin pensar a eso. Todo queda completamente interconectado. Entonces ellos entienden eso como una pequeña totalidad.
ler com calma, John. Então, nós vamos fazer reunião na casa. É? Sim. E vem cá, eu queria te convidar para você dar uma aula na pós-graduação. Só que você tem que dar aula de graça. A gente te dá um testado. Eu queria que o teu trabalho entrasse, que a gente fez barro, dança. E agora a gente vai passar para racionalidade. Zipas, rimas, tudo na sensibilidade. Não precisava entrar texto, mas com lúdico. Aí eu fiz isso. From a systems perspective. Nós somente temos 4 espaços físicos, 12 minutos de Bom, e antes do nosso jantar, a Vitória, o Nérico, eu e a Silvana gostaríamos de dizer algumas palavras para vocês. Nós estamos aqui reunidos para o segundo encontro catalisador do projeto A Evolução Transdisciplinar na Educação, do Centro de Educação Transdisciplinar, do CETRANS, da Escola do Futuro, da USP. Essa ocasião é um motivo de celebração. Para que aqui nos reuníssemos, contamos com o apoio de muitos, cujos nomes não mencionarei agora, mas a todos somos profundamente gratos. Após o primeiro encontro catalisador, realizado em abril de 99, nossa reflexão transdisciplinar se aprofundou. A elaboração e a implementação de vários projetos piloto teve início. O cenário da transdisciplinaridade começou a se expandir e formadores ousaram aceitar o desafio, o trabalho e a aventura
de adentrar transdisciplinarmente por mares nunca antes navegados. Para os coordenadores do CETRANS, a Vitória, o Américo e eu mesma, contribuir para a realização desse projeto está sendo extremamente desafiador, transformador e gratificante. O percurso tem pedido por muita inspiração e por muita transpiração. Voltando nosso olhar para o mundo atual, vemos, paradoxalmente, de um lado, muito desenvolvimento, de outro lado, um grande espectro de pobreza. Vemos também muita esperança, vontade e ações para transformar o cenário vigente. Cada um de nós sabe que o status do mundo mudou, entre outros motivos, vista a explosão de informação, a globalização, a aceleração das mudanças, a insustentabilidade ambiental, a mobilidade, as mudanças demográficas, a pobreza generalizada, o desemprego e também pelo distanciamento do homem de sua natureza, de sua origem enquanto ser multidimensional que é. E assim, a nossa sociedade passou a configurar sobre a tríade economia de mercado, ciência, tecnologia e democracia. Essa tríade, mantida soberana e única, já se demonstra destrutiva para a sociedade. Além disso, sabemos que abordagens disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares, tão necessárias e louváveis para a produção e transmissão do conhecimento, são insuficientes enquanto aproximações únicas para a realização da mudança do pensamento e a reforma da educação. Um novo diálogo entre as ciências exatas, arte, ciências humanas e as tradições espirituais sapiensais precisa surgir, e a emergência de uma outra tríade com elas, configurada pela epistemologia, poética e metafísica. Aqui, a transdisciplinaridade tem uma contribuição a oferecer. A perspectiva transdisciplinar, explorada pela complexidade, pela lógica do terceiro incluído e pelos níveis de realidade, transforma o olhar e a pesquisa sobre o individual e o social, o cognitivo e o pragmático, a metáfora e a linguagem normal, o problema da conceitualização e da contextualização do sujeito, o medo da mudança, os aspectos da incerteza e tantos outros mais. O olhar transdisciplinar nos remete a um todo significativo. Transdisciplinaridade implica, em outras coisas, em fazermos uma decodificação do não material para o material e vice-versa, em abordarmos a dicotomia, em abandonarmos a dicotomia ciência aqui, sociedade lá e ser humano acolá, em adentrarmos além da visão transversal das culturas, nações e religiões, que privilegia o exercício da disciplinaridade, da da interdisciplinaridade, para incluirmos também o exercício da transcultura, da transnação e da transreligião. Uma análise transversal e transdisciplinar levam a soluções diferentes para o mesmo problema. A transdisciplinaridade também implica em sustentabilidade. Para a transdisciplinaridade, sustentabilidade abarca desenvolvimento da sociedade e evolução do ser humano. Há vários níveis de sustentabilidade e para cada nível sua lógica, sua lei, sua substância. Nessa exploração, encontramos dúvidas
e procuramos afirmações. A partir das dúvidas, pesquisamos, nos organizamos, estabelecemos limites, formulamos teorias, nos apoiamos em metodologias, encontramos uma variedade de métodos para colaborar, mas não um único método. Procuramos vários idiomas para nos expressar, dos quais extraímos uma linguagem única. Descartamos procedimentos esgotados, ousamos ser mais criativos e aceitamos o desafio da ação. O relatório Delors define 4 pilares para a educação do século XXI. Aprendendo a se conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a viver em conjunto e aprendendo a ser. Por outros pesquisadores transdisciplinares, foram acrescentados a esses outros 2 pilares, aprendendo a antecipar e aprendendo a participar. Se o denominador comum das gerações anteriores e daqueles que têm o poder de decisão tivesse incluído bom senso e consciente, o cenário presente não seria tão ameaçador. A transdisciplinaridade será uma expressão robusta na medida que continuamente vá se desenvolvendo enquanto esforço e evidência teórica, enquanto esforço empírico, na medida em que configure direções e parâmetros, se enriqueça e encurte caminhos pela troca de experiência, se disponha a resolver questões que digam respeito à sustentabilidade da sociedade e do ser humano, e assim, apoiada em pesquisa, saia da teoria e vá para a prática, já que sabemos que não podemos ficar nas ideias para sempre. Tudo isso também implica na necessidade de que sejam desenvolvidas estruturas institucionais favoráveis e inventivamente poderosas para o exercício da transdisciplinaridade. Na transdisciplinaridade não existe um piloto automático. Somos todos transnautas, explorando o que está entre, através e além das disciplinas. Somos indivíduos reciprocamente livres e voluntariamente juntos, contribuindo para a evolução transdisciplinar da sociedade e do ser humano. Esperamos que esse segundo encontro seja um espaço fértil para a escuta e para a expressão. Que o devir seja promissor, uma boa caminhada. Depois da aula da Maria, não sei o que eu vou falar, mas eu marquei um papelzinho aqui. Eu vou recordar que ontem nós tivemos o lançamento de 2 livros. Para quem não esteve lá, eu vou falar um pouquinho dos 2 livros, que é um coroamento de um trabalho que vem sendo feito por nós, pela Trion, por uma porção de gente. E ontem nós fizemos o lançamento do livro da Educação e Transdisciplinaridade, que foi editado pela Unesco, que é um resumo não, é uma compilação das palestras do primeiro encontro catalisador. Fizemos também o lançamento do livro do Michel Randon, que se chama O Pensamento Transdisciplinário Real, que foi editado pela Trion e que consta de entrevistas que o Michel Randon fez com alguns artistas e cientistas no primeiro encontro mundial de transdisciplinaridade organizado pelo CIRET, cujo CIRET é o Centro Internacional de Pesquisas, Estudos e Pesquisas Transdisciplinares, cujo presidente é o Bassarabi. E nessas entrevistas que o Michel fez com artistas e cientistas, ele mostra as visões, as diferentes visões dessas pessoas que têm alguma coisa em comum.
se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que o artista, o poeta, o que lida com o imaginário, o cientista quântico ou físico, ele tem uma visão da realidade que a gente pode dizer que é diferente, mas se a gente perceber, ela tem um fundo comum, né? Então, acho que o livro tem a grande virtude é exatamente mostrar que um poeta e um cientista podem pensar diferente, mas que tem alguma coisa em comum eles têm. É bom a gente perceber isso é bom. E uma outra coisa que eu queria falar, além dos livros, é que eu notei do ano passado para esse uma modificação, uma transformação nas pessoas que estavam no primeiro encontro. Eu notei um amadurecimento, e esse amadurecimento se deu tanto nos projetos, na evolução dos projetos, que a gente viu hoje na sessão de painéis, como também nas pessoas. Nas pessoas, eu posso falar em termos de atitude. Eu vi uma atitude diferente, porque a transdisciplinaridade, ela tem uma lógica e uma metodologia, mas ela tem uma prática, e essa prática começa quando cada um que faz parte de um grupo começa a agir de forma trans. E essa forma trans, eu imagino que seja assim: eu levo em consideração o outro, o diferente, a comunidade, o país e o planeta. E isso tudo vai formando uma teia. Eu estou muito agradecida, eu estou quase com vontade de chorar. Estou muito agradecida, estamos agradecidos, a Cida, o Américo e eu, aos experts que estão aqui, que aceitaram o nosso convite. A todos vocês que deixaram suas casas para escutá-los. E vão iniciar nessa semana, nesse fim de semana, uma reflexão mais apurada dos temas que vão ser abordados. Então a gente vai ter um mix. Nós vamos ter a lógica e a metodologia transdisciplinar com o Bassarabi. Nós vamos ter a transcultura, os seus diferentes aspectos, o Agusti, e o Galvani vai nos falar também. A gente tem o Martin Rosenberg, que vai fazer uma reflexão mais profunda sobre a internet e a nova rede de comunicação, além de uma reflexão sobre um filósofo, um artista e um matemático. E mais uma vez, nós vamos ver que a arte e a ciência andam sempre juntas. Talvez a gente não tenha percebido, mas a partir de agora a gente pode começar a pensar nisso. E o Steven, que vai nos falar sobre aspectos da transreligião, um assunto tão difícil, mas de grande importância. E por último, mas não o último, o nosso Michel, que nos trouxe uma possibilidade. O Patrick. Não, esqueci o Patrick não, vou falar dele também. E o Patrick, que vai nos explicar e nos colocar no mundo talvez que das fotos do Randon, que é um mundo imaginário. Então eu acho que nós estamos numa hora em que estamos caminhando juntos, os coordenadores, os participantes, todos os experts, a eles nosso agradecimento pela boa vontade de vir nos ensinar alguma coisa que talvez a gente não saiba ainda. Obrigada. Agora a Silvana, tô minha biruta. Agora a Silvana vai falar um pouquinho do projeto que ela fez de avaliação reflexiva, que vai fazer parte também do nosso encontro, como uma avaliação do encontro. Tá? Se ela estava nervosa, eu tenho o direito de estar mais nervosa, porque duas professoras e eu não estava nem preparada para falar, eu achei que fosse acontecer. Nós estamos, Marisa e eu, Marisa não está presente, nós estamos introduzindo uma semente que a gente acha que compõe com a transdisciplinaridade, que é o corpo-processo, que somos nós, que é a transdisciplinaridade em nós. Então nós pensamos em lançar essa semente para nós formadores, enfim, para quem, com a ideia da gente se incluir na experiência, né? Não repetir
atrocidades passadas, a gente se incluir mais, começar por pequeníssimas coisas. E a gente trabalhou bastante, começando com os 3, Vitória, Maria e Américo, e a gente está colocando esse desafio, né, que a gente começou, que é pensar um pouquinho uma avaliação que permeie todo este encontro, né? E essa avaliação é um convite para vocês participarem e avaliarem a própria avaliação, que a gente está tentando transformar numa avaliação transdisciplinar. É um início de um processo de avaliação. E faz parte desse processo, tem na pasta de vocês vão ter um caderninho que chama Notícias de Mim, que é um lugar onde vocês podem escrever o que vocês quiserem, desenharem, enfim, coisas pessoais. Isso vai ficar com vocês, para vocês, e é um caminho também para essa avaliação reflexiva, né? E para este caminho também, nós estamos, a cada tanto aqui no evento, vocês vão receber umas filipetas que nós chamamos, como davam nos teatros antigamente, com algumas questões que são mais um roteiro para pensar. Né? Que isso é para uso pessoal, como vocês quiserem. E todo esse caminho, com essas filipetas que nós vamos entregando ao longo desse encontro, nós vamos retomar tudo no final com uma avaliação conjunta. E uma avaliação num modelo já reflexivo. E vocês vão participando e vocês vão poder dizer se funciona, se não funciona, enfim. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, eu não tive tempo. Eu vou entregar para vocês na saída hoje. Obrigada. Eu não tive tempo de preparar nada, eu não sou tão dinâmico quanto a Maria e a Vitória, elas têm muito mais vitalidade do que eu. Então eu não sabia o que dizer agora, não tinha nem pensado, não tive tempo para pensar. Aquilo que a Maria colocou e a Vitória colocou, eu acho que prepara bastante bem o terreno do nosso trabalho nesses 4 dias que se seguem. E só me ocorreu que esse encontro ele é fruto de outros encontros anteriores, que foram para nós, para Maria, para a Vitória, para mim, muito importantes, com algumas das pessoas presentes aqui, como o Bassarab, o Patrick, o Michel, mais recentemente, com os quais nós temos refletido nos últimos, no mínimo, 8 anos, 9 anos, e aprendido muito com a reflexão de cada um deles, que é mais antiga do que a nossa. Eu lembro do meu encontro com o Bassarab em 93, que foi um encontro que tem bastante mistério, um bom mistério, porque nós nos encontramos a partir de um amor, uma paixão comum, que é um autor do século XVII chamado Jacob Böhme, ou Jacob Böhme, do qual eu traduzi uma parte das obras para o português, e que é um autor que o Bassarab também tem uma relação de bastante proximidade e de estudo. E foi esse amor comum, essa paixão comum que fez com que nos encontrássemos. Eu já o procurava, e porque eu já tinha lido o livro Ciência, Sentido e Evolução que ele tinha escrito, e depois eu vim a traduzir esse livro. E então foram alguns encontros como esses que quebraram algumas barreiras. Por exemplo, eu fui lançado no meio universitário, que a princípio não é o meu meio, não é a princípio o meu caminho, mas a partir dessas pontes eu me senti autorizado
a dar uma pequena contribuição. Então eu, por tudo isso e pelo trabalho que tem sido feito antes da criação do CETRANS, a reflexão que continuou o tempo todo com alguns nomes que eu já citei, eu espero que essa relação, essa reflexão continuada, ela tenha sequência com os convidados, esses novos amigos, possíveis novos amigos que vêm de fora do Brasil para falar para nós, e o nosso trabalho também na coordenação, que tem sido extremamente eficaz, complementar e respeitoso. E por tudo que tem ocorrido, eu tenho a intuição, a impressão e a quase certeza que a gente vai ter um trabalho que vai surpreender bastante a todos nós. Então, muito obrigado e bom trabalho. Amém, você decorou isso. Ah, você vai entregar, Felipe.